A palavra de Deus nos informa que nosso ser integral é composto de 3 partes distintas. 1 Tessalonicenses 5:23 fala de espírito, alma e corpo. E o ser humano integral precisa de cuidado em todas as áreas. A Bíblia nos orienta o cuidado não apenas com aquilo que é espiritual, também com o emocional e, acredite, com o cuidado do corpo. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais do que a Escritura fala sobre esse assunto importante. Gente, estou aqui hoje na Uplay Bacaxeri, em Curitiba, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 23, o apóstolo, pelo Espírito, escrevendo ao seu discípulo, diz: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ao que eu e você precisamos entender é que Paulo, como homem de Deus que era, um instrumento divino que ministrava curas, milagres, via manifestação do sobrenatural, está dando uma instrução de ordem natural ao seu discípulo Timóteo. Ele diz: para o seu melhor estado de saúde, tome providências naturais. Não beba somente água, beba também vinho por causa das frequentes enfermidades no estômago. Acredita-se e atribui-se o problema que Timóteo vinha tendo com a péssima qualidade da água onde ele estava. E ele está dando uma dica prática, uma orientação de algo natural, sem nenhuma espiritualização exagerada a respeito de como termos saúde. Eu, particularmente, quero compartilhar algo com você. Há muitos anos atrás, já cheguei à marca de 153 quilos, já estive muito, mas muito acima do peso. E Deus vem me ensinando algumas verdades que nos últimos anos têm contribuído para um cuidado maior nessa área. E eu gostaria de começar compartilhando com você. Em primeiro lugar, acredito que o erro de muitos, e durante muito tempo foi o meu, é o que eu classifico de uma espiritualização exagerada. Por exemplo, em Mateus 4,4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Obviamente, como não somos apenas um corpo, um elemento natural, nós precisamos não apenas de sustento natural, como também precisamos de sustento espiritual. Mas quando a Bíblia diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, significa que nós precisamos de outro alimento. E o alimento espiritual da palavra de Deus não exclui o alimento natural que o corpo precisa. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, que Deus criou o estômago para receber os alimentos e os alimentos para serem digeridos pelo estômago. Nós precisamos de alimentação natural e não adianta espiritualizar esse tipo de coisa. Quando olho para as Escrituras, eu percebo a preocupação de Paulo, por exemplo, naquele navio que acaba naufragando na ilha de Malta, e ele está preocupado em que as pessoas comessem antes do naufrágio, porque diz: a vida de vocês depende disso, vocês vão precisar de energia para lutar, para sobreviver no mar, nadando para garantir a própria vida. Então, nós precisamos entender que a Bíblia nos apresenta tanto escolhas naturais como suas consequências. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 22, verso 8, a Bíblia diz: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Deus protege, mas Ele manda construir um terraço com proteção para que ninguém caia. O fato de acreditarmos numa promessa bíblica de proteção não nos isenta de termos os cuidados básicos com a segurança. Da mesma forma como receber o alimento espiritual não nos isenta de alimentar o nosso corpo naturalmente falando. Eu acredito, quando olho para as Escrituras, que algumas desgraças poderiam ser evitadas e muitas vezes nós ficamos espiritualizando o que não precisa. Quando Paulo está naquele navio que acaba naufragando em Malta, em Atos 27, 21, ele diz: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Eu tenho visto muito dano, em especial à saúde, por causa de pessoas que espiritualizam tudo e acabam não cuidando de si. Durante muito tempo, essa foi a minha mentalidade: some de Deus, tem a bênção de Deus. Eu vi muitas curas, intervenções de Deus na minha saúde e não posso negar que Deus agiu. Mas me lembro do dia onde o Espírito Santo, depois de me curar pela 3ª vez de um problema sério de coluna, que sempre se agravava pelo meu sobrepeso, ele disse para mim: eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em teu favor, apenas porque em algum momento você exerce fé sem cuidar do seu corpo em outros momentos. Eu entendi que aquilo era um ultimato e aquilo me ajudou a alinhar algumas coisas na minha vida. Quando garoto, eu ouvia meu pai dizer que em João 11:39, quando a Bíblia diz tirai a pedra, quando Jesus afirma tirai a pedra antes de ressuscitar Lázaro,
Ele, obviamente, estava sinalizando o quê? Antes de eu fazer aquilo que é impossível para vocês, eu espero que vocês façam o que é possível, o que está diante de vocês. Então, eu preciso compreender, à luz das Escrituras, que eu tenho responsabilidades em relação ao cuidado do meu corpo e eu não posso espiritualizar isso. A segunda coisa que eu quero abordar aqui é uma declaração que pode assustar alguns. O céu pode esperar. Acredita-se, comumente se repete no meio cristão, que quando chega a hora certa do fulano partir, não tem como evitar isso. Particularmente, eu discordo de que todo mundo parte só com hora marcada. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 7, verso 17 diz: não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Se todo mundo vai com hora marcada, por que a Bíblia questionaria sobre a possibilidade de alguém morrer antes da hora? Acredito, ao examinar as Escrituras, que não há necessariamente uma hora determinada para partirmos. A Bíblia nos mostra que alguém, por meio de determinados princípios bíblicos sendo praticados, pode ter longevidade, pode aumentar os seus dias. Por exemplo, Paulo escreve aos Efésios e cita um dos 10 mandamentos, dizendo: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Alguém pode viver mais tempo porque decidiu honrar os pais. Mas a Bíblia também fala de gente que viveu menos por causa da sua desobediência. E há muitos textos que sinalizam que se a obediência aos princípios bíblicos traz longevidade, a desobediência, a quebra de princípios pode encurtar os nossos dias. Alguém pode simplesmente decidir por fim a sua vida, como muitos fazem, por meio, por exemplo, do suicídio. Ou outros que, por meio da imprudência, morrem através de um acidente. E nós não podemos simplesmente atribuir tudo ao fato de que Deus está decidindo a hora de partirmos. Infelizmente, alguns estão adiantando o seu momento. Gosto muito de uma frase que eu ouvi do Dr. Aldrin Marshall, que tem me ajudado muito em relação a essa visão do cuidado do corpo nos últimos anos. Ele diz que uma má alimentação, por exemplo, não vai necessariamente impedir de ir para o céu. Não é necessariamente o tipo de pecado que comprometa a sua salvação, mas pode te mandar para lá antes do momento em que você deveria partir. Então, quando nós olhamos para esses princípios bíblicos, precisamos perceber qual é o plano geral de Deus. É lógico que há exceções, há mártires por causa do Evangelho, há perseguição, há algumas coisas que obviamente não se enquadram no que eu vou falar, mas via de regra. Jó 42:17 diz: em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Via de regra, o tempo certo é longevidade, uma boa velhice. Mas muitas vezes nós abortamos isso por mera falta de cuidado. No aspecto personalizado, pode ter exceções. Um Enoque que Deus decidiu levar, apesar que já tinha vivido bastante tempo, mas quando ainda tinha saúde e disposição para viver mais tempo. Pedro, que se encontra na categoria dos mártires, que o Senhor fala sobre com que tipo de morte haveria de glorificar a Deus. Mas também podemos olhar para o outro tipo de exceção, gente que poderia ter vivido mais e não viveu. Anos atrás, fiquei muito impactado com uma declaração de um avivalista chamado Robert Murray McCheyne. Esse camarada diz: Deus me deu uma mensagem e um cavalo para levar a mensagem. E diz: eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Por causa da debilidade da sua saúde, ele não teve uma longevidade, nem de vida e nem no ministério. Em terceiro e último lugar, para terminar, precisamos entender cuidados necessários. O que esses cuidados envolvem? A Bíblia fala a respeito de uma mordomia em relação ao corpo, que Deus redimiu o corpo pertence a Ele, nós somos comprados, o corpo, na verdade, é propriedade do Senhor e nós precisamos ser bons mordomos, gerentes que cuidam bem do corpo. Como o cuidado do corpo se processa? Em Efésios, no capítulo 5, de 28 a 30, a Bíblia diz: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. O corpo deve ser amado. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. O que eu e você precisamos entender sobre o cuidado do corpo? Em primeiro lugar, a questão da alimentação. Como a comida nos afeta. Hoje nos entregamos demais a alimentos industrializados, processados, sem qualidade, comemos de forma errada, na hora errada, em quantidades erradas. Isso tem intoxicado o nosso corpo, tem gerado muito tipo de sobrecarga e nós deveríamos entender que a comida, embora tenha também um conceito de prazer e não só subsistência,
ela deveria ser devidamente administrada. Em Eclesiastes 10:17, a Bíblia diz: feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Banquetes excessivos são mais do que aquilo que nós precisamos no que diz respeito a refazer as forças. Em 1 Coríntios 10:31, a Bíblia diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Alguns anos atrás, lendo 1 Timóteo 5:16, onde a Bíblia diz para que a igreja não se sobrecarregue, cuidando de viúvas que têm familiares que poderiam cuidar. O Espírito Santo falou comigo: nenhuma sobrecarga é inteligente, nem a sobrecarga de peso no seu corpo. O sobrepeso, ele vai trazer dificuldade, para a nossa saúde, vai comprometer os nossos anos. O descanso também é algo bíblico, criado e estabelecido por Deus e deve ser vivido. Mas também temos um assunto que eu vou falar no próximo vídeo, que diz respeito ao exercício físico como parte do cuidado do corpo. A palavra de Deus também aborda esse assunto e todos eles, na verdade, deveriam nos ajudar a entender a importância de reformular a nossa visão e uma dedicação ao cuidado do corpo. Eu sei que muitos, a semelhança do que já tem acontecido muito comigo, tem os seus altos e baixos, tem os seus melhores e piores momentos, tem tropeços e quedas e tem disposição de recomeçar. E o que eu e você deveríamos dizer é algo semelhante a Paulo em Filipenses 3:12. Não julgo havê-lo alcançado. No verso seguinte, o 13 e o 14 diz: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. O propósito desse vídeo não é recriminar quem não está cuidando de si, não é julgar ninguém pelo seu passado ou seu presente, mas encorajá-lo a uma nova proposta de futuro. Ainda que você não tenha chegado lá, ainda que talvez não tenha algo exemplar, você pode decidir esquecer o que fica para trás, recomeçar, cuidar do corpo e dessa forma não apenas cuidar de si, mas também glorificar a Deus.